O tema ele é simples e difícil ao mesmo tempo. Então, quando eu falo oração, vem na nossa mente muita coisa que a gente já faz e a gente se pergunta se tem algo a melhorar. Tá ruim? Se tem algo a melhorar a nossa oração, né? E quando a gente fala de oração, a gente fala muito da vida católica, porque quando você vai falar para um protestante, é totalmente diferente. Quando você fala de outra religião, a oração deles é diferente da nossa. E a nossa oração, ela precisa se aprofundar, ela precisa ser estudada. Porque uma pessoa que não estuda sobre oração, não procura se formar em adquirir oração, é como um marido que não procura a descobrir as vontades da sua esposa. É um marido que não procura a saber o que é a esposa, o que ela gosta, do que ela não gosta, da conversa, do carinho. O marido que não tem isso com a esposa é um casamento que tende a morrer. E um cristão que não busca essa oração é um cristão que também tende a morrer. São João Paulo II, ele fala uma frase que é o seguinte: um cristão sem oração é um cristão em perigo. É que ele está a qualquer momento a deixar de ser cristão. Então imagine que o homem, a moça vai na igreja uma vez por semana, vai no domingo à missa, e é apenas isso, ele não faz mais nada. E a pessoa pergunta: e você, qual é a sua religião? Ah, sou católico. E aí para ele está tudo bem. Só que se eu falar para você que eu vou até a NASA uma vez por mês lá, vou lá, vejo um foguete subindo, eu não posso falar para você que eu sou um astronauta. Entende? Eu tô lá, eu vejo a coisa acontecendo, mas eu não pratico, eu não corro atrás, eu não estudo, nada acontece de um domingo a outro na minha vida cristã. E São José Maria vai impactar na seguinte frase, com a introdução que eu quero colocar aqui: a tua vida vale o que valer a tua oração. Cara, pensam nessa frase: a tua vida vale o que valer a sua oração. Aí você se pergunta: qual é o valor da minha vida perante a Deus quando eu vou medir pela oração? Será que a minha vida ela tem oração? Será que eu tenho um diálogo com Deus como um amigo? Ou ele é algo muito pueril, hipócrita, falso? Então, se sua vida vale o que vale a tua oração, é necessário que a oração seja um tema fundamental para as nossas vidas. Aquele que cresce em oração, necessariamente, automaticamente, ele cresce em santidade e apostolado. É uma matemática simples até. Porque a pessoa que faz oração, uma pessoa que busca uma intimidade com Deus, ela está mais santa. Porque o que é a santidade? É ser mais íntimo a Deus. Os santos são amigos de Deus. E automaticamente também vem o apostolado. Porque... E aí, filho? Você quer o quê? Mostrar o brinco? A pessoa que vai estar próxima de Deus, ela quer daquela forma que usou os seus amigos, a sua família, as pessoas da sua vizinhança também queiram estar próximo de Deus. Porque você fala: Deus é tão bom comigo, nós somos tão amigos que eu quero apresentar esse amigo aos outros. Então o apostolado vem desse desejo. O apostolado e a santidade não viram um fardo, mas viram uma coisa querida. É tipo, eu amo tanto a Deus, eu tenho uma intimidade tão grande com Ele, eu sei que eu sou tão feliz com Ele, que se essa pessoa que eu conheço, o meu irmão, o meu pai, o meu amigo, se tivesse Deus como amigo, ele seria feliz. Ele seria uma pessoa melhor. Então a oração nos traz esse impacto de ser amigos de Deus e de ser mais amigos dos nossos amigos. O católico que quer entregar a oração, ele não pode ser um católico de IBGE. Um católico que quer se entregar a Cristo, quer se entregar a Deus, ele não pode ser um simples católico pueril, de rezar o terço uma vez por mês, ir na missa aos domingos e basta. E se confessa uma vez por ano com muito esforço. Esse católico não é um católico, não é uma pessoa cristã, não é uma pessoa que vive interiormente a Deus. E por quê? Porque ele não tem oração. A maioria das vocações que se abandona,
um marido que abandona a esposa, um padre que abandona a paróquia, uma freira que abandona a vocação. Muitas das vezes é porque deixou-se a oração de lado. Não houve amizade com Deus. Você escutava seus próprios pensamentos e você foi lidando com isso. Até chegar a um ponto que você vivia de reservas. Que era, eu já tive muito conteúdo católico, já aprendi que Deus é bom, mas se eu não rezo, se eu não busco viver isso, vai vivendo como se fosse um tanque com furo e eu não vou abastecendo. E esse tanque, a gasolina vai acabar em algum momento e você vai abandonar. Você vai abandonar a igreja por qualquer motivo, você vai abandonar sua família, você vai abandonar os seus amigos, você vai abandonar sua vocação. Tem um caso, há muitos casos, né, de padres que abandonam a vocação, né? É uma coisa muito triste quando a gente vê. Teve um caso que eu soube no Sul, que o padre chegou na homilia e falou assim: hoje é meu último dia aqui. Semana que vem eu estarei me casando. E a paróquia ficou em choque tremendo. Por quê? Um padre que já não tinha mais nada, já não tinha mais... o tanque da gasolina estava vazio. E daquilo já, se eu não rezo, tudo que eu vivo é algo falso, é uma mentira, Deus é isso, mas também não é tudo isso. Os 10 mandamentos não são tão importantes assim. Buscar a vida de oração, buscar ser católico não deve ser assim. E o padre abandonou. E isso não é só para o padre, é para mim, é para você. Cada um aqui tem uma vocação, cada um aqui tem uma responsabilidade. E se não tem Deus como seu amigo, se não tem Deus ao seu lado, você vai falhar. Pode ter certeza disso. Se você não tem Deus ao seu lado para lidar com as suas responsabilidades, você vai falhar. Como São João Paulo II fala, um cristão sem oração é um cristão em perigo. É realmente um cristão em perigo. Se não há oração, ele está sempre em perigo. E a pessoa que busca oração, ela busca intimidade com Deus, busca um carinho e ela ganha um calor, ela ganha um sol dentro dela e ela transmite para as outras pessoas. São José Maria vai falar assim: tem de comunicar a outros o amor de Deus e zelo pelas almas, para que esses, por sua vez, peguem fogo e muito mais que estão no terceiro plano. E a cada um destes últimos, aos seus companheiros de profissão, de quantas calorias espirituais não precisas? E que responsabilidade tão grande se esfrias? E nem eu quero pensar que crime tão horroroso se desses mau exemplo. Então, a pessoa que tem uma vida cristã, ela busca uma vida interior, ela reza, ela pratica os sacramentos, ela busca a confissão frequente, busca um bom diretor espiritual, vê os detalhes do que ela precisa melhorar, a mortificação, a penitência, a caridade, ela vai ganhando calorias espirituais, ela vai crescendo, o sol interior dela vai aumentando, e você vai conseguindo transmitir para as outras pessoas. Então, se você tem um grau 8 de santidade, as pessoas ao seu redor, você consegue transmitir um grau 6. Você não consegue transmitir inteiro, mas se você está no grau 8, as pessoas ao seu redor, você consegue transmitir um 6, um 5, e vai diminuindo. Então, por isso que um pai de família, por exemplo, uma mãe de família, ela precisa se esforçar muito para ser um grande exemplo. Um bom católico, aquele pai que se preocupa com os filhos, sabe? Será que meu filho vai ser católico? Será que meu filho vai seguir a minha religião? Para esse pai, ele tem que se esforçar 1000 vezes, para que em algum momento, alguma coisa sua, alguma virtude vá para o seu filho. Eu te garanto, todas as suas virtudes não vão para o seu filho. Por isso que é necessário a gente se esforçar ao máximo para que alguma parte vá aos nossos filhos, para que alguma parte, a nossa caloria espiritual, vá para os nossos amigos, vá para o meu pai, vá para a minha mãe, para as pessoas ao meu redor. Tem uma frase que diz: Padre santo, paróquia fervorosa. Padre fervoroso, paróquia piedosa. Padre piedoso, paróquia cumpridora. Padre cumpridor, paróquia tíbia. Padre tíbio, não tem mais paróquia. Então, o que é esse grau de santidade? Se você é santo, o seu apostolado ele é fervoroso.
as pessoas ao seu redor, você comunica a Deus de forma fervorosa. Você consegue cativar aquela pessoa. Se você é fervoroso, você vai cativar as pessoas de forma piedosa. Se você é piedoso, vai cumpridora. As pessoas ao seu redor vão te ver como uma pessoa cumpridora. Por que eu digo isso? Porque se nós estamos realmente preocupados com as pessoas ao nosso redor, e a gente fica pensando em milhões de coisas, o que eu posso fazer? De que forma eu posso ajudar? Será que é dinheiro? Será que eu preciso de dar tempo? Olha, se você for melhor, se você rezar mais, a pessoa que está ao seu redor vai ganhar muito mais. Você pode dar todo o dinheiro possível, todo o tempo possível, tudo. Mas se você for melhor, se você rezar mais, se você viver uma vida cristã mais digna, você dá aos seus amigos algo muito melhor. Você consegue transmitir a caloria, você consegue transmitir esse ímpeto, esse amor a Deus que você tem, e as pessoas notam. O segredo da oração é porque Deus existe. Esse é o principal. Se Deus existe, Ele é um Deus que fala. O que diz em São João? O verbo divino se fez carne. O verbo, a palavra. Deus, Ele quer se comunicar. Ele quer usar o verbo, a palavra. Ele não quer ser algo, um ideal. O Deus dos muçulmanos, por exemplo, que é um ideal de Alá, que eu tenho que fazer uma adoração, uma reverência, e eu estou completamente longe dele. Não, o nosso Deus é um Deus perto, é um Deus que está aqui do meu lado e me ajuda a fazer essa palestra. É um Deus que está ao seu lado e te ajuda a tirar algo de bom dessa palestra. E te suscita como um sussurro, coisas bonitas, coisas lindas e coisas úteis para a sua vida. Deus fala conosco de forma como se fosse um sussurro, tranquilo, como se você estivesse numa fazenda linda e você escuta a brisa debaixo de uma árvore. Deus é assim. E Ele vai dando sussurros e só vai ser apto a escutar, primeiro, aquele que quer e aquele que tem um ouvido bom, um ouvido que está atento ao sussurro de Deus. Então, se a gente acredita que Deus fala conosco e a gente tem que dialogar com Ele, eu preciso ter um ato de fé para dialogar, porque seria algo até esquizofrênico da minha parte conversar sozinho, como se eu estivesse falando com nada, né? Como se eu estivesse falando com as quatro paredes e meu maluco. Mas não, se eu tenho fé, a doideira vira uma doideira de amor, vamos dizer, uma maluquice por amor a Deus. Porque quando você tem fé, você duvida um pouco da sua inteligência, do que você consegue enxergar. Então imagine que eu preciso pescar um peixe e os meus olhos só conseguem ver uma poça d'água. Os meus olhos só conseguem ver uma poça d'água, é isso que eu tenho no meu controle. Uma pessoa que tem fé, ela não joga as redes para buscar um peixe nessa poça d'água. Ela joga para o céu, para o alto e fala: Senhor, eu sei que Tu estás aí. Pega essa minha rede que eu jogo a Ti e me dê um peixe. E Ele pega essas redes e joga para o oceano e te dá um peixe que você, pela sua inteligência, pela sua ideia de que você tem um certo controle na sua vida, você jamais conseguiria pegar esse peixe. Você jamais conseguiria. Mas se você joga para Deus, Ele é capaz de te dar algo que você não imaginava que conseguiria. Todo amor verdadeiro, todo esse amor a Deus, ele é algo pessoal. Deus se fez homem. Então é muito fácil a gente dar exemplos comum, no sentido, quem são os meus verdadeiros amigos? São pessoas normais, carne e osso. E essa amizade, ela só existiu porque houve um diálogo, houve uma conversa, houve um olho no olho. Se Deus se fez pessoa, por que Ele quis ser pessoa? Porque Ele quis a mesma coisa. Ele quis um amor pessoal, eu e tu, olho no olho, realmente, olho no olho. E essa amizade vai se crescendo através desse diálogo com Ele, constante, e a gente vai querendo as mesmas coisas que o nosso amigo. Quando a gente é um amigo verdadeiro, a gente quer as mesmas coisas
E a gente odeia as mesmas coisas também. Não digo de time de futebol, porque meu amigo aqui é palmeirense, eu sou santista. Mas querer as mesmas coisas, querer o bem, a santidade, querer Deus, querer as amizades entre as famílias, querer as mesmas coisas. Mas é possível isso através da comunicação, do diálogo, da conversa, do sorriso, da pizza. Disso é necessária a amizade. Só que essa amizade ela precisa ser traduzida com a amizade verdadeira. O Deus que se fez homem e que será nosso amigo de forma eterna. Imagine só uma cena agora. Você aqui na Terra, em nenhum momento teve um diálogo com Deus. Em nenhum momento você conversou com Ele de forma pessoal. Então você não conhece a Deus, né? Aí você chega no céu, não, eu quero ficar ao lado de Deus. Mas poxa, a vida inteira aqui, em nenhum momento você quis ficar do lado dele, em nenhum momento você procurou a Ele. Agora é uma loucura você querer ficar a eternidade ao lado de Deus. Não faz sentido. Se nessa vida você não procurou, você não correu atrás, não faz sentido você chegar no céu, bater lá na porta, ô São Pedro, eu quero ficar do lado de Deus, mas agora, é porque lá você não quis. Entende? É uma falsidade da nossa parte, de querer ir para o céu, e aqui nessa terra a gente não se esforça para nada, para nada, para nada. Não há oração, não há amizade, não há diálogo. Então, querer as mesmas coisas e não querer as mesmas coisas é fazer a vontade do Pai. O caminho da oração nos leva a isso, é querer fazer a vontade do Pai. Primeiro, para a oração é necessário o quê? O silêncio. Santa Teresa vai dizer, o silêncio é como o porteiro da vida interior. O porteiro da vida interior, o silêncio. Imagine que você está numa festa e tem aquele barulho de balada, música eletrônica, e tem um grande amigo seu nessa festa. Você quer muito conversar com ele, quer contar uma novidade, quer perguntar para ele como que está a família. Se você não conseguir sair desse local barulhento, vocês não vão conseguir conversar. Vocês podem tentar, vão ficar gritando, mas a conversa não vai sair do jeito que vocês querem. O que é necessário? Sair da festa, procurar um lugar quieto e a sós. Quando nós escutamos no Evangelho de São Mateus, como que Deus fala que nós devemos buscar oração? Ele fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Entra no teu quarto, fecha a porta. Esse quarto, essas 4 paredes, não necessariamente é um quarto mesmo, mas é o quarto interior da nossa alma. Porque é necessário que a gente tire 2 barulhos, 2 músicas eletrônicas que vão estar na nossa alma. O barulho externo, então, pessoas falando, barulheira, música, distração, celular. E o barulho interno, que são os pensamentos ansiosos, curiosidades, imaginação muito longe do que você realmente quer. Se você não consegue pausar essas 2 músicas, esses 2 barulhos, é como se você realmente estivesse numa festa tentando conversar com alguém. Você não vai conseguir conversar. Você não vai conseguir ter um diálogo. Então, o silêncio, se não há silêncio, se não tem silêncio, não tem oração. Não tem oração. E a oração é um encontro com Deus, que a gente vai até um castelo interior. E o porteiro é esse silêncio. O silêncio é o porteiro. Então a gente vai em busca de Deus. Entra no castelo. Só que eu entrei no castelo quando eu cheguei num silêncio interior. A minha cabeça, a minha imaginação está fixa em Deus. Nada vai me perturbar. Nenhuma mensagem do WhatsApp, nenhum barulho externo de motoqueiro. É possível rezar? É possível. Mas não é possível criar aquele diálogo, aquela amizade verdadeira. E quando eu falo de silêncio, para iniciar uma oração, eu preciso ter uma ideia de valores, tá? Uma ordem de valores na minha vida. Que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Isso é verdade, gente. É Deus em primeiro lugar. Depois a família, depois o trabalho, depois os amigos, depois o exercício físico. E se você não coloca uma ordem na sua vida, um plano, você nunca vai ter um silêncio. Você nunca vai buscar um silêncio. Porque ter esse silêncio é necessário um esforço.
É necessário você realmente se programar e falar, não, nesse momento eu vou buscar o silêncio. Eu vou desligar o celular, eu vou me recolher, eu vou fazer isso, eu vou me esforçar. Por quê? Porque eu já coloquei uma ordem de valores na minha vida. Se eu sei que Deus está em primeiro lugar, poxa, é claro que eu vou procurar uns 20 minutos do meu dia para me pôr à disposição de conversar com Ele. E se a pessoa não tem uma ordem de valores, há uma desordem, a pessoa nunca vai conseguir cumprir de forma constante esse plano da oração. Quando você tem esses valores desordenados, você não tem paz, não tem silêncio e a oração não surge. Segundo ponto, a guarda dos sentidos e a mortificação. Todos os sentidos despertos, a alma tem os sentidos despertos e a alma adormecida. É exatamente isso a questão do silêncio. Se os seus sentidos estão muito despertos, muito longe assim, a alma ela está num sono profundo. Você não consegue exercitar nada da alma se a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida está no grau máximo. Então, hoje em dia, é muito comum todos nós sermos meio que viciados no celular, né? Por exemplo, eu baixei um aplicativo esses dias para contar quantas vezes eu pego no celular e bloqueio as coisas lá. Teve um dia que eu olhei assim e deu que eu peguei no celular 180 vezes. Cara, 180 vezes é muito tempo. Muitas vezes que eu peguei no celular, é uma ânsia, né? Toda hora. E isso, se eu tô aqui toda hora no celular, vendo Reels, aí do nada eu falo, vou fazer oração. Cara, você não vai conseguir fazer oração. Você vai estar fazendo oração e vendo os gatinhos que você acabou de ver, entendeu? Os vídeos de criança brincando e tal. Você não vai conseguir fazer oração. Porque você não guardou os sentidos. Então, guardar os sentidos é o quê? É exercitar o tédio. É você sentar em silêncio, não ver nada, ver a cruz, ver Nossa Senhora ali, do Carmo e pronto, aí você acalma os sentidos, abaixa a poeira da imaginação, da cabeça, e aí depois você consegue fazer oração. Se não te mortificas, nunca será alma de oração. Então, se você não se esforça realmente a tirar um tempo real, 30 minutos, 20 minutos, se você não deixa o celular de lado, vou desligar o celular, vou deixar de usar o YouTube de manhã, não vou acordar e não vou direto, não irei pegar o celular direto que ao acordar, eu vou acordar, tomar um banho e vou direto para a oração. Você viu que você não teve nenhum momento de dispersão ainda. Você não ficou olhando notícias dos Estados Unidos, entendeu? Antes de ir para a oração. Você acordou, tomou um banho, tomou uma água e foi para a oração. A oração vai muito mais leve. A sua cabeça vai estar em Deus. E a pessoa que vai fazer oração de tarde, ela tem que também apagar um pouco a luz, deixar de canto, não conversar tanto, falar mais baixo, para que ela possa também adentrar esse tempo de oração. Nós somos muito curiosos, né? Sempre é uma informação, uma notícia, meu Deus, fulano de tal, aconteceu isso. É sempre essa curiosidade, esse barulho interno, né? E quando a gente consegue dominar, a gente consegue adquirir o autodomínio. Eu tenho um domínio sobre mim. Não é o celular que me domina, que no meu caso ainda não é, tá? Mas eu vou me esforçar. Então, eu preciso que eu me domine, eu tenha o poder de dizer, eu não vou fazer isso para que eu consiga rezar, para que eu não disperse tanto. E as mortificações, né? Claro. Mortificações diversas. O que devemos fazer, né? Endireitar as veredas. Disciplina. Achar um tempo. Das 10 da manhã às 10h30, eu vou ler o Evangelho e vou rezar. Todos os dias. Eu vou ter um plano de oração. Eu vou ler uma meditação, vou ler a homilia do Padre Paulo Ricardo, vou escutar um padre que gosto muito e coloquei uma disciplina, um plano. Endireitar as veredas. Eu tenho achar um tempo, me mortificar. Eu poderia estar gastando esse tempo com outras coisas, mas eu vou parar e vou rezar. Aterrar as valas. O que seria aterrar as valas? São os buracos que há na nossa vida, nosso terreno espiritual, que são buracos que não são preenchidos pela nossa preguiça. Então, imagina só uma pessoa que ela precisa
dar catequese aos seus filhos. Ela precisa se dar um tempo à família. E ela não dá o tempo à família, ela vai fazer outra coisa. Vai sair com os amigos, vai jogar sinuca, vai assistir um filme, vai assistir um jogo de futebol. Ela deixa um buraco na alma dela, porque ela não preencheu com o amor que ela devia dar aos outros. Então, esses aterrar as valas é achar os buracos que há na nossa vida. O que está faltando? Que eu preciso dar mais atenção. Dar mais atenção a Deus? Beleza, preciso dar mais atenção a Deus de manhã. Eu preciso dar mais atenção à minha esposa. Eu preciso dar mais atenção àquele meu amigo que acabou de se converter e eu preciso dar catequese para ele. É aterrar as valas, deixar a preguiça de lado e fazer algo para essas pessoas. Porque se você reza, você se preocupa com as pessoas e você também quer estar mais perto ao lado de Deus. Arrasar os montes. Arrasar os montes é rebaixar o orgulho. Bom, eu realmente não sou tudo isso que eu penso que sou. Acho que é melhor, coloque essa frase na sua cabeça. A gente acha que é muito insubstituível, a gente é muito bom. Mas se você se colocar e saber, não, eu não sou tudo isso, fica muito mais fácil. As coisas vão fluir com uma leveza, com uma alegria. Ah, aconteceu uma falha, aconteceu uma coisa errada que não está no meu controle, está tudo bem. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que Deus não quer eu como se fosse um comercial de margarina, sabe? Uma família perfeita, todo mundo bonitinho, uma maravilha. Não, Deus sabe que eu não sou assim. E o orgulho é achar que a gente é isso, a gente é muito bom, a gente é infalível e tal. Não, arrasar as montanhas, quebre o orgulho, porque o orgulho te transforma numa pessoa hipócrita. E uma pessoa hipócrita não é possível rezar, não é possível dialogar de forma pessoal. Ela sempre vai colocar uma máscara. Ah não, eu não sou tudo isso, não preciso pedir a Deus perdão todo santo dia. Não, eu só tenho um pecado ou outro, me confesso uma vez por ano e está tudo bem. Então esse orgulho, essa ideia de que você é muito bom, deixa de lado, porque você não é muito bom, eu também não sou, ninguém aqui é perfeito. E se colocar isso de forma sincera, agrada muito a Deus, porque Deus fala, nossa, esse meu filho é verdadeiro, ele sabe que ele não é tudo isso e por isso eu vou ajudá-lo, por isso eu vou estar do lado dele. Aplanar os caminhos. Aplanar os caminhos é largar os pecados mortais, viver de forma penitente contra os pecados veniais. Então, dá uma lida nos 10 mandamentos, vê exatamente quais são os pecados mortais, o que eu preciso tirar da minha vida, quais são os pecados veniais que me acomodam tanto, e buscar essa luta, né? Essa luta interior para acabar com esses pecados. A oração, ela busca uma sinceridade. Deus busca uma sinceridade de nós na oração. E é a sinceridade dos filhos de Deus. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, uma aula, eu sempre falo da filiação divina, né? Porque isso é a base para que você queira fazer oração, para que você queira ser católico, para que você queira ser santo. O que é essa tal filiação divina? É você se ver diante de Deus como um filhinho, igual o Francisco que vem aqui correndo até a mim. Nós devemos correr em direção ao Pai, com muita simplicidade. O Francisco vem até aqui com alegria, ele não está aqui achando que eu vou julgar ele, que eu vou bater nele e vou brigar com ele, né? E nós, é a mesma coisa. Quando a gente vai até Deus, é como uma criança de 1 ano que corre balançando com um desenho mal rabiscado, sabe? E a criança botou todo esforço naquele desenho. E Deus pega aquele desenho, muitas vezes feio, e fala, meu filho, que lindo! Então, a filiação divina é isso. Quando eu vou à oração, eu vou com uma criança de 1 ano, com um desenho feio, mas eu me esforcei para fazer esse desenho. E o meu pai fica muito contente, muito feliz. Então, quando a gente vai nesse sentimento de filiação divina para a oração, vem em nós a sinceridade. A sinceridade. Santa Maria vai falar assim, a tua oração tem de ser a do Filho de Deus, não dos hipócritas, que hão de escutar de Jesus aquelas palavras. O que Jesus fala, né? Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A tua oração, o teu clamor, Senhor, Senhor, tem de andar unido de 1000 formas diversas no teu dia.
ao desejo e ao esforço eficaz de cumprir a vontade de Deus. O que é isso? Senhor, Senhor, não é aquele Senhor, Senhor jogado, sabe, no ar, a palavra, ou quando você... Em alguns momentos, não é todos os dias, não é todos os momentos. Amar a Deus de forma sincera é se jogar aos braços do Pai. Uma criança feliz que se joga aos braços do Pai. Isso é o verdadeiro amor, essa verdadeira sinceridade. E essa sinceridade, essa oração que a gente faz, ela tem que culminar no miolo do Pai Nosso, o meio do Pai Nosso. Qual é o meio do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração de filhos de Deus, ela tem que buscar isso. A nossa oração de filho de Deus, ela tem que buscar a vontade do nosso Pai. Porque o nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. Um filho, como eu já falei, um filho de 1 ano, ele não tem consciência de tudo. Ele não tem ideia de tudo. Nós somos a mesma coisa. Nós não temos consciência de tudo, não sabemos de tudo. Por isso que vamos até o Pai, e chegando até o Pai, fala: Pai, seja feita a Tua vontade, porque a Sua vontade é melhor, porque a Sua vontade vê algo que eu não consigo ver, eu não consigo enxergar até o fim do horizonte, mas o Pai consegue. E se você confia que esse Pai te ama muito e sempre quer o seu bem, então a sua oração está bem cumprida, a sua oração está no bom caminho, porque você está se transformando cada vez mais no filho obediente, no filho amoroso, no filho carinhoso que nosso Pai Deus quer tanto. Lucas, e se eu não souber fazer oração? Eu vou para a oração, eu não sei nem o que falar, eu fico perdido, eu não sei o que eu vou falar para Deus. Ótimo, se você tem esse sentimento, quando você chega na oração, é um sentimento sincero. Chegue para Deus e diz... São José Maria diz aqui, não sabes orar? Põe-te na presença de Deus e logo que começares a dizer: Senhor, não sei fazer oração, pode ter certeza de que começaste a fazê-la. Se você começa com Deus falando: Senhor, eu não sei fazer oração, você começou a fazer oração, porque você começou a falar com Ele. Você começou a falar com Ele exatamente isso: Senhor, ajuda-me a rezar, ajuda-me a ter um caminho de oração. O que tu queres conversar comigo? Qual é o assunto? A gente vai falar sobre a minha vida, a gente vai falar da vida do meu esposo que está com dificuldade, da minha comunidade. Obrigado, Ricardo. E essa conversa vai fluir. No começo você não pode ter ideia de nada, mas Deus vai suscitar alguma coisa e você fala: isso, Senhor, eu quero conversar sobre isso. Eu quero conversar sobre a minha dificuldade de prestar atenção na missa. Pode ser uma oração. Eu quero conversar, Senhor, sobre a minha falta de tempo com os meus filhos. Senhor, me ajuda a como melhorar a minha relação de pai e filho. Como eu posso catequizar melhor? Senhor, me ajuda. Vamos conversar sobre a minha esposa. O que minha esposa tem de tão bom? Por que eu amo ela? Isso pode virar uma conversa. Porque é uma conversa natural, uma conversa pessoal. Então, se você faz essa ideia de Senhor, eu não sei o que rezar, pode ter certeza, 70% das vezes, a pessoa não sabe exatamente o que vai rezar, o que vai conversar. Ela precisa ter um auxílio, alguma coisa, uma leitura do Evangelho, uma leitura do livro espiritual, um ponto de caminho, alguma coisa, para que suscite algo a rezar, para que tenha alguma ideia do que rezar. Escreveste-me: orar é falar com Deus, mas de quê? De quê? Dele e de ti. Das alegrias, das tristezas, dos êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos, e amor e desagrado. Em 2 palavras: conhecê-lo e conhecer-te. Ganhar intimidade. Conhecer-te, você vai se conhecer através da oração e vai conhecê-lo também. Existe a amizade, você só é possível falar: esse meu amigo gosta disso, disso e disso, porque vocês já conversaram muito tempo. Você sabe de que forma tratar o seu amigo. Você sabe de que forma tratar os seus filhos, porque houve muita conversa. E quando você conversa com Deus de ti e dele, vocês se conhecem. E vocês sabem o que podem fazer, que o pai vai gostar, e coisas que o papai não vai gostar. O São Curadá, ele dizia que tinha alguns momentos que ele estava na igreja e chegava um camponês lá.
Esse camponês ficava um tempão lá na igreja, parado, e não falava nada, só ficava assim, quietão. Aí o Curadá chegou nele e falou assim: fulano, o que tu tanto falas com Deus? Aí ele fala assim: eu? Nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Olha, que oração linda, o olhar. Imagine o olhar dos namorados, o olhar do marido e da esposa, que não diz nada, mas pelo olhar se comunica tanto, comunica mais do que a palavra. Quantas vezes nós vamos até o sacrário, ou vamos a uma igreja, ou ficamos quietos perante uma imagem de Jesus Cristo, e a gente só quer olhar. Esse olhar de Deus, esse olhar que penetra a nossa alma, e como a gente quisesse penetrar a alma de Deus também. Esse olhar carinhoso é a oração. É a oração. A oração não é palavras. A pessoa que reza mais não é a pessoa que fala mais. A pessoa que reza mais é a pessoa que ama mais naquele momento. A pessoa que presta mais atenção, a pessoa que está atenta, a pessoa que olha no olho de Deus e fica ali, contemplando, e aquilo te dá alegria, e você não precisa falar nada. Em algum momento parece que surge um obrigado, meu Deus, agradeço, e você agradece só por olhar. É uma grande alegria poder ter esse sentimento de se ver aos olhos de Deus. Não é com frases bonitas, mas é com carinho, um olhar, um simples doce olhar. A oração, lembra-se disto, não consiste em pronunciar discursos bonitos, frases eloquentes ou que consolem. Oração é às vezes um olhar a uma imagem do Senhor e de sua mãe. Outras, um pedido com palavras. Outras, o oferecimento das boas obras, dos resultados da fidelidade. Como o soldado que está de guarda, assim temos nós que estar à porta de Deus nosso Senhor. E isto é oração. Ou como um cachorrinho que se deita aos pés do seu dono. Não te importes de lhe dizer: Senhor, aqui me tens como um cão fiel, ou melhor, como um jumentinho que não dará coices a quem lhe quer bem. Então se imagine como um jumentinho, um cãozinho que vai aos pés do seu dono e fica ali, no calor do seu dono. Ele está quieto, ele está seguro, ele está contente, ele está feliz. A nossa oração é isso, é ir como um cãozinho aos pés do dono e ficar ali, ou como um jumentinho que não vai dar coices a nosso Pai que tanto ama. Conversa de amor com Deus. Como eu já disse, a conversa é um diálogo. Se você vai à oração, então vamos lá. A pessoa programou lá 20 minutos de oração. Oração mental, conversa com Deus. Ela começou a oração. Pode ser que a imaginação comece a pensar nela mesma. Então eu vou pensar nos meus problemas do dia. Aí durante aqueles 20 minutos que era para ser um diálogo, virou uma terapia, entendeu? Você com você mesmo. Você ficou pensando: eu tenho que fazer isso, pagar a conta, ir no mercado, e não sei o quê, e papapá. Aí isso não é oração, tá, gente? Isso é um monólogo. Você está conversando com você mesmo e não está tendo um diálogo com Deus. E qual é o caminho para ter um diálogo? Primeiro, fazer um ato de fé. Se você vai começar a oração, fazer um ato de fé. Senhor, eu sei que tu está aqui. Vamos conversar? De forma normal, pessoal. Senhor, vamos conversar? Maria, minha mãe, me ajude a conversar com o vosso filho. Tenha um ato de fé de saber que Deus está te escutando. Não ache que Deus está na gaveta. Segundo ponto. Não ache que Deus está numa gaveta, aquela gaveta escondida, que você tem aquela ferramenta, que você só usa de vez em quando, sabe? Quando você tem um problema, no meu caso, eu tenho duas ferramentas. O WD, né, que é quando está enferrujado alguma coisa, eu preciso desenferrujar, ou uma coisa que está solta eu preciso prender, está com cola. Então eu preciso de duas ferramentas só na minha vida. Então, eu preciso de Deus agora, eu vou lá, abro a gaveta, Deus, eu preciso de você aqui, porque eu estou com um problema aqui, um problemaço. A minha sogra, rapaz, se eu te contar o rolê que aconteceu com a minha sogra, você não vai... Me ajuda aqui, Senhor. Aí bota na gaveta. Aí aconteceu um problema com seu filho. Meu Deus, meu filho.
tá doente, tá no hospital, me ajuda aqui, meu Deus. Aí o filho melhora, aí fecha a gaveta, bota Deus na gaveta. Se Deus para você é uma ferramenta, como uma fita isolante, o WD, como eu uso, ele não é seu amigo, tá? Já estou dizendo aqui, não existe amizade entre vocês dois. Então, se você quer ter um diálogo verdadeiro de amizade com Deus, não coloque Deus na gaveta. Terceiro ponto, não fazer por obrigação. Que chato, me obriguei que eu ia ter que rezar hoje. E você vai bufando, né, para a oração, né? Você vai todo chato, todo triste, fala, meu Deus, que acabe logo essa oração. Esses 20 minutos passem o mais rápido possível, porque eu quero assistir minha novela das 6. Bom, não tem esse sentimento, né, de obrigação. Vai com carinho mesmo. Tem vezes que você não quer, a vontade, não tenho vontade. Vai sem vontade mesmo. Mas vai. Mas sem aquele sentimento de obrigação, sabe? Mas aquele sentimento de esforço. Eu vou me esforçar. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer, eu vou me esforçar até estar na oração. E o quarto ponto, invocar o Espírito Santo. Invoque o Espírito Santo para que ele possa abrir os seus ouvidos e abrir a sua boca. Escutar e falar. Que o Espírito Santo limpe a minha alma de toda bagunça que eu vejo, de todo barulho interior, de todo barulho exterior, para que eu possa escutar a Deus. Uma pessoa surda tem algum problema de audição, se chega uma pessoa e bate na porta, assim, ela não escuta, precisa bater mais forte, para que assim ela escute. Se a gente está muito surdo para as coisas de Deus, como Deus fala de como se fosse um sussurro, quando Deus fala conosco, a gente não escuta. E a pior desgraça é perder a graça que passa. Então, Deus já falou conosco várias vezes na nossa vida, só que a gente não escutou. A gente deixou passar. E Deus tinha algo muito bom para a gente, para ter conversado. Ia ter resolvido vários problemas nossos, a gente seria muito mais feliz. Mas como a gente está com tanto barulho interior, a gente não pede ao Espírito Santo para que limpe, a gente deixa passar. E Deus vai tentando várias vezes bater na porta e a gente vai deixando, porque tem um barulho muito maior. Então, pedir ao Espírito Santo para que limpe esse ouvido, que já está muito sujo, para que ele realmente que eu possa escutar Deus, para que não passe a graça que é estar ao lado de Deus. Saber ouvir a Deus, né? Então, falando dessa limpeza, é querer escutar a Deus. É quando você vai à oração, quando você vai à Santa Missa, quando você reza o terço, quando você faz aquela oração mental, você tem que ir numa disposição de querer escutar a Deus. Porque Deus fala conosco sempre, todos os momentos, e de diversas formas. O profeta Samuel tem no Antigo Testamento que ele fala: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. É muito lindo isso, né? Porque você vai à oração com prontidão, como você fosse tem um general lá e você, como soldado, chega e você está aqui para escutar, não para mandar no general. Ó Deus, eu quero dessa forma, hein? Eu quero assim, assim, assado. Eu quero esse emprego, esse salário. É assim a casa. A pintura dessa forma. Não. Você vai e diz como Samuel: falai, Senhor, que vosso servo escuta. Porque eu sei que tu falas algo muito melhor do que eu posso imaginar de mim mesmo. E dali você vai pensar: o que Deus quer de mim? O que Ele fala? De que forma? E você vai, conforme você vai adquirindo o hábito da oração, você vai escutando a Deus. Você sabe como Ele realmente quer que você haja. E Deus nos fala principalmente através dos evangelhos. O evangelho, no Novo Testamento, é a fonte primária assim, de nós devemos recorrer à oração. Então, a pessoa vai lá, começa a ler o Novo Testamento. Então, lê lá São Mateus, São Marcos, São João, São Lucas, e se quiser pode ler os outros. Mas a pessoa vai lendo o Evangelho, o que ela vai vendo ali?
ela vai vendo Jesus de forma muito humana, tratando com as outras pessoas e conversando. Então a gente vê aqueles diálogos de Pedro, né? Pedro e Jesus Cristo, que é muito bom de ver esses diálogos, né? Quando Pedro fala, não, eu não vou te trair, eu vou ficar contigo até a morte, né? Você vê o ímpeto dele, né? Eu vou ficar contigo até o fim. E daqui a pouco ele nega Jesus Cristo, né? Larga tudo e vai embora. E a gente é a mesma coisa. A gente fala para Deus um monte de coisa, né? Que eu vou ser fiel a Deus, que eu vou cumprir esse propósito, que eu vou fazer assim. Não, eu saí dessa palestra amanhã, 20 minutos de oração todo dia, né? Como Pedro, né? Ele fala convicto de si, mas daqui 2 semanas nem sabe o que é oração, né? Nunca mais sentou para fazer oração. Bom, mas por que eu digo isso que é o Evangelho? Quando a gente olha isso, a gente se vê ali. E se a gente se vê ali, a gente se vê ali com Cristo. Como Cristo agiria se eu falasse aquilo? E como eu agiria, né? Quando eu escutasse a Cristo, né? Então, Cristo vai falar várias parábolas, aí Pedro fala, não entendi nada, explica aí. Aí Jesus fala, passo a passo. É a mesma coisa, né? Ó Senhor, eu vi um evangelho lá, mas não entendi nada. Você está falando alguma coisa comigo? É para eu melhorar alguma coisa? Mas Deus vai lá com carinho. Mas não, lê essa outra passagem do evangelho aqui que você vai entender. Então, o evangelho é a melhor forma de a gente adquirir amizade com Jesus Cristo. Porque é ali que a gente vê como Ele trata as pessoas, como Ele nos trata, como a gente trata Ele. Então, a gente vê as figuras como Marta e Maria, né? Marta, Marta, por que tu te inquietas, né? Poxa, nós somos Marta todos os dias, né? Preocupados com milhões de coisas, com o trabalho, com a casa, com a faxina. E Jesus, de que forma falaria? Lucas, fica quieto, rapaz. Por que tu te inquietas tanto? Dá um pause aí nesse trabalho aí, vamos rezar, vamos conversar um pouco, depois eu volto. E muitas das vezes, eu, por exemplo, minha profissão é desenvolvedor de software, né? Então, minha cabeça é só problema. Aí tem vezes lá que eu falo, não vou rezar agora não, porque eu preciso resolver isso. Não, eu vou resolver. Aí passa 1 hora, 2, 3 horas. Aí eu não resolvi. Aí eu vou na missa, fico lá 30 minutinhos na missa, aí eu, putz, é assim, entendeu? Deus é falando assim, ó meu filho, ó, você pode ficar 3 horas, 10 horas, 20 horas, de você não vem nada de bom. Mas comigo, vem comigo, fica comigo, que eu vou te ajudar. Vem, fica do meu lado. Ele falando com Marta. Marta, tu te inquietas, mas uma só coisa é necessária. Entende? Uma só coisa é necessária. Estar ao lado de Jesus Cristo, todos os momentos. Não achar que você vai resolver todos os problemas, que você é o bambambam, entende? Você não vai resolver. Vá até o Evangelho. O Evangelho é muito rico, todo santo dia. Todo santo dia. Tem que ler todo o Evangelho todo santo dia. Para que você possa adquirir esse hábito de conversar com Cristo como os personagens conversavam, de forma de amizade, de uma forma amiga. Quando Maria vai falar com Jesus Cristo, né? Se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, cobrando, né, Jesus Cristo. Pô, se estivesse aqui, não teria acontecido isso. Ele vai lá e ressuscita Lázaro, né? E a gente é a mesma coisa, muitas vezes a gente cobra Jesus. Não, Jesus, olha só o que aconteceu. Se você tivesse me ajudado, teria dado certo. Aí quando vai ver, dá muito mais certo do que você achou que deveria ser, né? Então, o Evangelho é o melhor caminho para se ter intimidade com Jesus Cristo, né? Para ver a maneira como Ele te trataria, né? Não como Ele te trataria, mas como Ele te trata, né? Olhando os personagens, vendo as pessoas. Livros espirituais. A gente escutou, acho que muitas vezes já escutaram a conversão de Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio era um soldado e ele se feriu na guerra e ele teve que ficar de repouso. Ele começou a ler vários livros. E nesses livros, ele tinha muitos livros espirituais, que ele nem sabia que ia estar chegando ali. E ele se converteu por causa de um livro espiritual. Ele leu um livro lá, e falou, não, é isso que eu quero para a minha vida. Largou a vida militar, virou padre, fundou os jesuítas e evangelizou meio mundo aí, né? Então, os livros espirituais são muito importantes. Livros finos, pequenos, não aqueles trambolhos gigantescos de teologia, né? Não precisa ficar lendo toda a Suma Teológica de Santo Tomás, né? Pega um livrinho simples, uma coisa de um tratado, de uma virtude, como adquirir amizade com Deus, autodomínio, para que esses pequenos livros espirituais nos ajudem a ter um leque do que falar com Deus.
Pense de novos assuntos, de que forma eu posso ver a Deus. Então, eu, por exemplo, eu recomendo muito um site chamado Cultor de Livros. Cultor de Livros. Lá tem zilhões de livros espirituais, muito simples. Cultor de Livros. Lá, você vai pegar livros de 100 páginas, 50 páginas, você lê rapidinho, e esses pequenos livros te dão um up, um tapa na cara muitas das vezes, né? Oração vocal. É bom distinguir duas coisas: oração vocal e oração mental. A oração vocal é aquilo que a gente está acostumado: Pai Nosso, Santo Terço, os Salmos. E a oração mental é esse diálogo, essa conversa. Alguém pega o Francisco. Fala oi. Pega. A oração vocal é o Pai Nosso, Ave Maria. E a oração mental é esse diálogo, ele é aberto, é uma conversa. Devemos focar muito na oração vocal, na oração mental. A oração mental é o que nos dá gasolina, nos dá força, nos dá intimidade com Deus. Quando a gente vai até a oração vocal ela tem que nos convidar à oração mental. Então, se a pessoa reza, por exemplo, um Pai Nosso devagar, esse é o dia que você pegou Pai Nosso. Se você para no Pai, você nem precisa falar Pai Nosso, você fala Pai. Isso te convida a meditar 30 minutos sobre quem é nosso Pai. Por que eu chamo Ele de Pai? Eu sou um filho? Eu sou um bom filho? Eu sou um mau filho? Ele é um bom pai? Ele é um mau pai? Por quê? E você fica pensando e depois dialoga com Ele. Pai. Então, a oração vocal te jogou até a oração mental, e a oração mental te fez com que você rezasse a oração vocal com mais peso. Porque no momento quando você fala Pai Nosso, não é da boca para fora. Por que não é da boca para fora? Porque você já meditou isso. Você já colocou dentro de si o que é esse Pai Nosso. Você tem uma vida interior que sabe o que é Pai Nosso. Você tem uma vida interior do que é o Santo Terço. A pessoa que reza o terço, ela tem que estar do lado de Maria. Mas só é possível se ela meditar. Porque se ela rezar Ave Maria, pode rezar 1000 Ave Marias, 10.000 Ave Marias, trilhões de Ave Marias. Mas se ela não parar, pensar, meditar e rezar, sentir essa oração vocal, ela não vai fazer uma boa oração vocal. E o caminho da oração mental que eu gostaria de tratar, que é o caminho mais prático, um passo a passo, é a famosa Alexio Divina. Alexio Divina é leitura orante, que é a maneira que os primeiros cristãos faziam oração, já desde os padres do deserto e tal. Então, o que é a Alexio Divina? Ela se divide em 4 partes: leitura e entendimento, meditação, oração e propósito. Aqui, o propósito está muito ligado também à contemplação, mas eu vou explicar. Então, você vai lá fazer sua oração 20 minutos. Você se propõe a fazer 20 minutos de oração. Você vai pegar o evangelho que você quer ler. Então, vou pegar o evangelho hoje, a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Então, eu vou lá ler a multiplicação dos pães. Leio uma vez, leio 2, tento entender melhor. Então, vou ler uma nota de rodapé sobre aquele evangelho, vou ver o que um padre já falou sobre aquele evangelho, uma homilia daquele evangelho. Eu vou meio que estudar aquele evangelho. Beleza, eu estudei, eu li, eu entendi o que é aquele evangelho, e agora eu vou para o segundo passo, que é a meditação. Então eu vou meditar sobre aquele evangelho. O que é meditar sobre esse evangelho? É tirar daquele evangelho algo útil para a vida espiritual sua. Então, a multiplicação dos pães. Um exemplo aqui. Na multiplicação dos pães, Jesus Cristo, ele vai falar para os discípulos:
dai a vós mesmos de comer, né? Ah, não, nós temos 3 pães, 2 peixes. Aí ele falou, não, dai vós mesmos de comer. Aí eu falei, não, mas eu não consigo dar de comer esse povo todo com 3 pães e 2 peixes. Aí você fica pensando, meditando, poxa, mas Deus pediu para mim, para eu dar de comer esse povo, mas eu tenho pouca coisa. O que ele quer dizer com isso? Aí você vai pensando, não, porque Deus, Ele confia em mim, Ele quer que eu faça alguma coisa. Ele não quer que eu fique lá, como sentado no sofá, esperando alguém trazer meu pão e meu peixe, sabe? Eu preciso agir. Então você vai meditando, e vai se colocando na cena do Evangelho. Quem eu seria ali naquele Evangelho? Eu seria São Pedro, precipitado? Eu seria um dos que estavam ali sentados escutando Jesus Cristo? E se coloque numa cena do Evangelho. Então, eu estou lá na cena do lado de São Pedro. São Pedro acabou de escutar que ele precisa dar de comer esse povo. E eu já chego em São Pedro. Ó, São Pedro, ó, gente, não tem muita coisa aqui não, hein? Vamos tentar ver um jeito assim. Aí, vamos falar com Jesus lá, porque, sabe, né? Jesus já fez milagre, já fez água em vinho. Então, se a gente dá o que a gente tem, que é pouco, para ele utilizar, pode ser que dê bom. Aí, ó, o que foi? Você teve uma meditação e você se colocou como um personagem do Evangelho. Como se estivesse conversando com São Pedro, do que você ia fazer com aqueles pães de vinho. E aí você fica pensando, e meditando, e trazendo aquilo para a sua vida. E aí quando você traz para aquela vida, o que são esses pães? O que são esses peixes? É os meus dons, é as minhas virtudes, é o que eu sei fazer, é a minha profissão, é a minha família, é os meus amigos, que é pouca coisa. A palestra que eu estou fazendo aqui é pouca coisa. São 3 pães, 2 peixes só. Se vai surtir efeito na vida de vocês, não sou eu que vou fazer. Então o que eu tenho que chegar com Jesus? Jesus, eu vou fazer essa palestra aqui, mas são apenas 3 pães e 2 peixes. Então o que o Senhor tem que fazer? Tem que multiplicar para que haja para todo mundo. Entende? Então eu fiz uma meditação sobre esse Evangelho numa coisa real aqui agora. E quando eu fiz a meditação, eu vou para o 3º passo, que é oração. O que é oração? É diálogo, é conversa. Já meditei com São Pedro, já vi o que são os pães, o que eu preciso fazer com esses pães, na minha vida, o que são os meus pães, e agora eu converso com Cristo. Senhor, Tu sabes que o que eu tenho é muito pouco. Eu te entrego a Ti tudo o que tenho, para que Tu faça algo de melhor. Isso é oração. Eu li, meditei e conversei com Jesus Cristo. Senhor, Tu sabes que eu sou muito ruim para falar em palestra. Erro um monte de coisa, me perco. Mas é o que eu tenho, Senhor. O Senhor aceita esses 3 pães? E Ele aceita. E Ele pega esses 3 pães e por misericórdia divina, Ele multiplica. E alguma frase que eu falei aqui, que eu nem vou lembrar, vai impregnar na alma de vocês e pode ser que ajude em alguma coisa. Mas não é que eu fiz alguma coisa. Eu dei para ele os 3 pães, ele pegou esses pães e multiplicou. Entende? Então, é confiar em Deus, porque Deus é meu Pai. E Ele sabe que eu não consigo fazer uma estrondosa palestra, sabe? Então, Ele vai pegar essa pequena coisa e multiplicar. E aí pode multiplicar com um vídeo que vai sair aqui, e aí vai assistir uma pessoa lá no Paraná, esse vídeo ajude ela a começar a rezar e se converter e virar um padre, entendeu? Não está ao meu alcance. As coisas boas não estão ao nosso alcance, tá, gente? As coisas boas estão ao alcance de Deus. A gente faz o que está ao nosso alcance, coloca das mãos de Deus e Ele faz a coisa acontecer. Então, eu li, meditei e rezei. E fiz a palestra de tudo isso. Então, essa oração, eu vou conversando com Deus sobre esses pães, eu vou conversando com Ele sobre como eu posso melhorar, eu vou conversando com Ele sobre a minha família, eu vou pedindo desculpas pelas vezes que eu não dei os pães, que eu falei, não, Senhor, esses pães são muito ruins, eu não consigo fazer nada, eu não consigo dar catequese, eu não consigo ajudar aquele meu amigo, eu não consigo dar tempo à minha vizinha, eu não consigo educar os meus filhos na fé cristã, eu não consigo ir na missa todo dia.
sabe? Não, esses 3 pães não servem para nada não. Mas esses 3 pães, com a oração, se multiplicam e vira muitos e muitos pães. E por fim, o propósito e contemplação. A contemplação não está ao nosso alcance. Muitas das vezes, a oração, ela pode terminar, como eu disse anteriormente, como um simples olhar. Então a pessoa rezou, fez oração, ela olha e ela fica feliz, ela contempla Deus. É como se ela tivesse visto um rosto de Deus, assim, brevemente, e te dá uma grande alegria. Mas nem sempre é possível isso, porque é Deus é que concede essa graça da contemplação. E é necessário ver o propósito na oração. Todas as orações é necessário ver um propósito. O que é? Eu li, meditei, rezei, eu preciso tirar um propósito, eu preciso melhorar. A finalidade da oração, o que é? Eu estar mais próximo de Deus. Para eu estar mais próximo de Deus, eu preciso o quê? Abandonar os pecados, abandonar as minhas misérias, abandonar os meus fracassos. E para eu abandonar tudo isso, eu preciso criar propósitos do que eu vou melhorar. Então, é esse propósito dessa oração que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou me doar mais, eu vou dar os meus peixes, os meus pães, que são os meus talentos, à disposição da minha igreja, à disposição dos meus amigos, à disposição da minha família. Então, eu criei um propósito. Eu li, meditei, dialoguei com o nosso Senhor e fiz um propósito. Isso é oração. Isso é uma verdadeira oração mental. É uma verdadeira oração que traz frutos. Por que essa oração traz frutos? Porque é uma oração onde você vai desaparecendo ao longo do tempo. Porque você vai ficando cada vez mais perto de Deus e você vai sumindo. Aquela pessoa que você conhecia já não existe mais. É Cristo que vive nela. Por quê? Porque ela fez muita oração. Ela fez muitos propósitos. Imagina a pessoa que reza todo dia e faz propósito todo dia. Se ela cumprir 10% dos propósitos, vamos pensar assim, sendo otimista, a pessoa que conseguiu fazer 50 anos, 60 anos de oração todo dia, é muita coisa. É muita coisa. Essa pessoa, ela está num grau de santidade assim, enorme. Porque ela rezou, ela dialogou, ela criou intimidade com Deus e ela se esforçou. Se você reza bem, se você faz boa oração, estará na presença de Deus ao longo do dia. E se você tem Deus ao longo do dia ao seu lado, você vai conseguir fazer as coisas por amor a Deus. Muitas das vezes a gente faz as coisas meio desleixado, porque a gente esquece porque está fazendo as coisas. A pessoa vai lá, começa o trabalho, faz o trabalho, vai embora. Chega em casa, liga a TV, come alguma coisa, dorme e começa tudo de novo. Se a pessoa faz oração, ela acorda, faz oração, ela consegue ir na igreja, fica uns 10 minutinhos lá no sacrário, aí depois de tarde ela reza o terço, fica em silêncio mais um pouco. Ao longo do dia, as coisas que você está fazendo, você está levando Deus contigo. Você vai fazer o seu trabalho com Deus ao seu lado. E você vai fazer o trabalho por amor a Ele. Na Espanha, é muito comum lá as pessoas terem como se fosse fornos dentro principalmente em casas mais antigas. Fornos que você tem que colocar lenha lá para aquecer a casa, né? E na nossa vida, a gente precisa também colocar a lenha para queimar no forno, na lareira do nosso peito. Essa lenha que a gente vai jogando é a nossa oração. Então, todo dia é necessário jogar lenha. Porque se você não joga lenha, esfria. E se esfria, meu filho, para esquentar de novo é difícil. Ter um propósito de constância. Mesmo que você não consiga fazer 20, 30 minutos de oração. Mas se todo dia você pegar, pelo menos ler o Evangelho e ficar 5 minutos, é muito melhor se você fizer 30 minutos uma vez por semana. Entende? Porque você vai estar jogando sempre um pouquinho de lenha, um pouquinho de carvão, para que possa continuar aquecendo a sua alma. E devemos ter um anseio por Deus.
Sabe esse anseio que eu compartilhei de toda hora pegar o celular, sabe? Muitas pessoas têm isso, né? Ela fica quieta, no tédio, aí ela já pega o celular para ver uma mensagem, para ver uma coisa, né? Esse anseio pelo celular. Sabe o que é a vida de contemplativa? A vida Santa Teresa, sabe o que ela tinha? Ela tinha a mesma coisa que eu tenho com o celular. Eu olhava o celular toda hora, né? Só que ela buscava Deus toda hora. A vida contemplativa é você trocar o celular por Deus. Então, em vez de você toda hora ficar entrando no celular, entrando numa notícia, procurando alguém para conversar, não sei o que, substituir tudo isso por Deus. Se você substituir esse anseio que você tem por Deus, bem-vindo, você está na vida contemplativa, o castelo interior está muito bom e você tem uma verdadeira intimidade com Ele. O maior exemplo de oração é nossa mãe, Santa Maria. Porque a oração dela é uma oração de entrega. É uma oração que confia. Ela não tem medo do que Deus vai pedir dela. Por isso que nós devemos ter muito carinho por Nossa Senhora, para que ela nos ensine também a rezar. Para que as nossas orações também sejam uma entrega. E não se preocupar, não ter medo das coisas. Rezar, esse esforço de ter amizade com Deus, é esse esforço de ser como Nossa Senhora. Escutar o anjo Gabriel e falar: eis aqui a serva do Senhor. Eis, Senhor, o Lucas desenvolvedor de software, que vai trabalhar hoje. Eis, Senhor, Maria Vitória, que vai cuidar das crianças. Eis, Senhor, o Ocanha, que vai cuidar da empresa hoje. Eis, Senhor, eu, minha vida, com minhas circunstâncias, com a minha realidade. Eis, Senhor, aqui estou, porque eu sei que eu posso confiar em Ti. Eu queria agradecer muito pela presença de todos. Eu fico muito contente de sempre ver rostos novos, alguns sempre estão aqui. É uma grande alegria para mim e para o Forja. Já é aqui, acho que a quarta aula aqui no Carmo, e é uma grande alegria e essas aulas aqui são frutos de orações. Minha, do Ocanha, do Ricardo, do João, das nossas esposas, porque Deus escutou em algum momento as preces de alguém. Senhor, eu tenho 3 pães só, ajude-me a multiplicar. E essas pequenas palestras que a gente dá aqui são esses 3 pães que Deus de alguma forma multiplica. Muito obrigado.